Oi pessoal, estamos aqui de volta para o nosso terceiro vídeo produzido nesses tempos de isolamento devido ao coronavírus. Hoje falaremos de onda estacionária e faremos um exercício para calcularmos a energia que fica armazenada numa onda estacionária. Vale a pena a gente frisar que estamos no momento do desenvolvimento da física onde nós introduzimos o conceito de ondas mecânicas, né? E lembrando então que do conceito clássico da matéria, né, quando o homem estabelece o conceito da matéria, como consequência, logo depois ele se vê obrigado a introduzir, né, o conceito de que é possível haver a propagação de energia sem que haja a propagação da matéria que sustenta junto com a energia. Isso leva então ao conceito de ondas. As ondas, ao contrário da matéria, duas ondas podem ocupar o mesmo ponto do espaço simultaneamente, né? Isso significa que alguns fenômenos muito interessantes acontecerão quando duas ondas de mesma natureza se encontram na mesma região do espaço, né, ao mesmo tempo, leva a fenômenos que a gente chama de interferência, e alguma delas tem características muito interessantes. Uma delas é a onda estacionária, né? A onda estacionária se origina da superposição de duas ondas de mesma amplitude e mesma frequência que se propagam na mesma direção, mas em sentidos contrários. E aí leva a essa formação muito interessante que iremos abordar na aula de hoje. Vamos então à nossa videoaula de hoje. O exercício resolvido dessa semana. Energia armazenada numa onda estacionária. Temos então uma corda uniforme de comprimento L e massa M, fixa nas duas extremidades e tracionada por uma força F, que vibra no enésimo modo normal de vibração, ou seja, no enésimo harmônico, com uma amplitude A. Mostrar que a energia armazenada na corda é dada por E igual a N ao quadrado, π ao quadrado F sobre 4L. Esse N ao quadrado, esse N é o número da harmônica que nós estamos calculando. Então vamos lá, a solução do nosso problema. Primeira coisa, fazer o desenho daquilo que está sendo colocado no enunciado. Temos uma corda de comprimento L, fixa nas duas extremidades, e nela está formada uma onda harmônica, né, no modo do enésimo harmônico, né? Então, o que significa enésimo harmônico? Que nós temos N ventres, ou seja, N desses gomos que estão aí desenhados. Se temos N ventres, né, cada ventre tem um comprimento L sobre N, né? E mais ainda temos N mais um nós. Lembrar que numa corda fixa nas duas extremidades, já começamos tendo dois nós nas duas extremidades, o que leva a N mais um nós essa configuração. Vimos ainda nas aulas de teoria, né, as condições de ressonância para cordas fixas nas duas extremidades. São aquelas condições que devem ser obedecidas para que haja a formação de uma onda estacionária na corda. A primeira condição é aquela que leva em conta o comprimento de onda, né? O comprimento de onda lambda vezes um número inteiro n deve ser igual a duas vezes o comprimento da corda, né? Ou seja, o comprimento da corda deve ser igual ao múltiplo inteiro de lambda sobre 2. Ou ainda temos as condições das frequências, né? A frequência deve ser um múltiplo inteiro de F1, né? Onde F1 é a frequência do modo fundamental de vibração, né? O primeiro harmônico, que vai ser igual a V sobre 2L. Lembrar que tem toda uma relação entre frequência e comprimento de onda, e tudo isso então está expresso nessas condições de ressonância. Vamos então um pouco mais em cima dessas condições de ressonância, né, de ondas fixas em uma corda fixa em duas extremidades, as condições de ressonância que nós já vimos agora há pouco, e essa velocidade que aparece é lembrar que nós estamos trabalhando com uma corda, com propagação de onda numa corda. E já vimos também que a velocidade de propagação da onda em uma corda é dado por V igual a raiz de F sobre μ, onde F é a força que traciona a corda e μ é a densidade linear de massas da corda, ou seja, μ é a massa da corda dividido pelo comprimento L. Portanto, chegamos àquela expressão final para a velocidade. Ora, se a velocidade é isso, então, substituindo na frequência, chegamos à relação de como é que seria a frequência do enésimo modo normal de vibração, do enésimo harmônico. E, portanto, a frequência do enésimo harmônico vai ser igual a n sobre 2, raiz quadrada de f sobre Lm. Tudo isso foi dado no nosso problema. Bom, então vamos lá. Como é que a gente faz para calcular a energia armazenada
no enésimo modo normal de vibração de uma onda estacionária. A primeira coisa, a gente deve ter uma noção clara de como é que é a função da onda estacionária. Isso também foi visto nas aulas de teoria, a função da onda estacionária, quando há a superposição de duas ondas de mesma amplitude, mesma frequência, que se propagam na mesma direção, mas em sentido contrário, é dado por y igual a seno de kx, seno de ômega t, onde o k é o número de ondas, foi algo definido já nas aulas anteriores. Definimos aí, então, lógico, uma coordenada x na horizontal ao longo da onda e que aparece ali no seno de kx. E o y nada mais é do que o quanto um ponto da corda está para cima ou para baixo na sua oscilação. Quer dizer, quando a onda passa na corda, os pontos da corda oscilam para cima e para baixo, e aí então o y é exatamente a coordenada do quanto o ponto da corda está deslocado para cima ou para baixo. As relações de ondas harmônicas também nós já vimos nas aulas anteriores. Klambda é igual a 2π. K é o número de ondas, lambda é o comprimento de ondas. Portanto, lembrando ainda que o comprimento de onda vezes o número inteiro n é igual a 2L, a gente chega à relação que leva ao cálculo do K. O K, que é o número de ondas que aparece lá na nossa função de onda estacionária, é um múltiplo inteiro de π sobre L. Está lá então o nosso K. E temos ainda o ômega que aparece na função de onda, que é igual a 2π vezes a frequência. Portanto, no caso nós estamos falando do enésimo harmônico, a frequência Fn, já foi visto na tela anterior, temos aí o valor do ômega. Então temos o ômega e o K, substituindo lá na expressão da onda estacionária, temos aí a expressão para a nossa onda estacionária, que eu recomendo que guardem, memorizem, tentem segurar, que a gente vai usar lá para frente. Então a gente vai trazer de novo essa expressão para o nosso cálculo. Vamos então à energia armazenada na onda. Como é que é a energia armazenada na onda? No caso de uma onda que se propaga na corda, a energia se manifesta através exatamente da vibração dos pontos da corda à passagem da onda. Os pontos vibram para cima e para baixo, executando um movimento harmônico simples. E é exatamente a energia mecânica do movimento harmônico simples executado por cada pequeno elemento da nossa corda, que oscila para cima e para baixo, que é a energia que está armazenada nessa nossa corda. Então, está lá o nosso pequeno elementozinho de massa dm, executando o MHS na vertical, para cima e para baixo, e já vimos também lá no módulo 1, que a energia do movimento harmônico simples, a energia mecânica, é meio de K ao quadrado, onde K é a constante elástica de restituição do MHS. Chama atenção que aqui nós vamos usar não a letra K, mas a letra grega kappa, porque o K nós já estamos usando para o número de ondas lá da onda estacionária. Portanto, o kappa é a constante elástica de restituição do MHS. Corresponde à constante elástica da mola. Só que nesse caso nós não temos uma mola, mas sim um corpo executando MHS para cima e para baixo devido à passagem da nossa onda. E lembrar ainda que como a massa do nosso corpo é bem pequeno, então a massa vai ser um dm e a constante elástica da mola, a constante elástica de restituição da MHS, vai ser igual a massa vezes a frequência angular ômega ao quadrado. Isso nós vimos também lá no módulo 1. Substituindo na expressão de energia, temos a energia devido a pequeno elemento dm oscilando no movimento harmônico simples ali no meio da corda. Cuidado com esse ar que aparece aí na amplitude de oscilação. Não é uma constante. Lembrar que essa amplitude A depende da posição x, onde o elementozinho dm se encontra na corda. É só fazer um desenho ali do lado. Se tivesse um pouquinho mais para o lado, o dm seria aquele elementozinho que oscila numa amplitude menor, e a amplitude, portanto, seria menor. Então, a amplitude de oscilação do movimento harmônico simples de cada pequeno elementozinho dm vai variar com a posição. Portanto, o A não é uma constante, ele é uma função da posição. Então, vamos escrever explicitamente que é um A de x ao quadrado. Pronto. Essa é a energia associada a um pequeno elemento de massa dm que oscila no movimento harmônico simples na vertical devido à passagem da onda através daquele ponto. Então, temos ali a nossa energia de MHS, e agora vamos calcular a energia em toda a corda. Como é que eu faço para calcular a energia em toda a corda? Basta fazer a soma
de cada energia, de cada pedacinho de corda, ou seja, a soma leva a uma integral. A energia total na corda é a integral do dE, onde o dE é aquela energia do pequeno pedacinho dm de corda. Está lá, então, a nossa integral a ser resolvida. Né? Lembrar antes de sair calculando, né? Lembrar que nós temos n trechos idênticos. Né? Então, a gente não precisa integrar na corda toda. Basta a gente integrar um pedacinho. Então, vamos integrar naquele primeiro pedacinho, de 0 até L sobre N, ver quanto vale a energia, que eu vou chamar de um E', né? Então, veja que a integral passou a ser de 0 até L sobre N, e aí a energia para toda a corda é só multiplicar o E' que a gente calcular, vezes o N, que é o número de gomos que nós temos aí na nossa onda estacionária. Bom, lembrar ainda que o dm é a massa daquele pequeno pedacinho de corda, cujo comprimento é um dx, né? E aí, a massa dm vai ser simplesmente μ dx, onde μ é a densidade linear de massas da corda. E aí, a gente pode transformar a integral numa integral em dx. Temos ali o μ, m sobre L, né, dx, que é o nosso dm antigo. O m sobre L pode sair da integral, né? E aí nós temos uma integral da amplitude, né, da oscilação do MHS ao quadrado dx. Lembrando que essa amplitude varia com a posição. Mas quanto é que vale essa amplitude A? Esse agora é o nosso problema. Né? Aí a gente volta com aquela função de onda estacionária que nós guardamos, calculamos lá atrás. E aí é olhar, a amplitude está aqui, ó, o A de x é esse A seno de kx. Né? Lembrar que do lado de cá nós temos o ômega-t. Então nós temos ali uma amplitude A, seno de ômega-t. Bingo! Né? Isso aí é exatamente a equação horária de movimento do MHS, ou seja, é a equação horária do MHS executado por um pequeno elementozinho de corda situado na posição x. A oscilação vai ser na direção y. Tá? Agora, né, nós temos então que a amplitude AX é A seno de nπ sobre Lx, e o ômega vai ser igual a nπ raiz quadrada de f sobre Lm. Basta colocar esses valores lá na integral e vamos lá. Vamos fazer a nossa integral. Está lá a nossa integral a ser feita. Né? E aí é uma integral de seno ao quadrado. Né? Puxa vida, para fazer integral de seno ao quadrado, a gente tem que usar aquela identidade trigonométrica. Né? Cosseno de 2α é cosseno ao quadrado de α menos seno ao quadrado de α, que é igual a 1 menos seno ao quadrado de α. Isolando o seno ao quadrado de α, a gente chega à expressão, né, do seno ao quadrado como 1 menos cosseno de 2α sobre 2. É essa expressão que a gente vai colocar lá na integral para resolvermos. Então a integral fica, onde tinha seno ao quadrado, passamos a ter 1 menos cosseno de 2 vezes o ângulo. Então vai ser 2nπ sobre Lx sobre 2dx. Pronto. Essa é a integral. Temos aí dentro uma integral de soma de termos. Integral de soma de termos é a soma das integrais de cada um dos termos. Então tem uma integral em dx, né? E uma integral de cosseno de 2nπ sobre Lx. Lembrar que o 2 está lá embaixo no denominador. Já coloquei lá fora e ficou 4L ao quadrado embaixo. A primeira integral é bico, né? A integral de 1 dx dá o x. Então, aquela primeira integral vai dar L sobre N. E a segunda integral também é fácil. A integral de cosseno é seno. Portanto, temos aí as duas integrais. E aí a gente olha que o seno de nπ sobre Lx, quando x é zero, seno de 0 é zero. Quando x é L sobre N, né? L cancela com L, N cancela com N, vai dar seno de 2π, que também é zero. Portanto, esse segundo termo vai ser igual a zero, e a nossa energia L' vai ser igual apenas a nπ ao quadrado f sobre 4L. Né? Como a gente quer calcular para a corda toda, chegamos à expressão multiplicando por N, a energia L', e chegamos ao valor que foi pedido no problema. Ou seja, mostramos que a energia na corda toda é igual a N ao quadrado, que é o número, né, do harmônico, π ao quadrado, a amplitude da oscilação ao quadrado, F é a força que traciona a corda, sobre 4L. Pronto. Né? Essa é a energia, né, que aparentemente é constante, né, porque aquela amplitude A, né, é constante. Né, é a amplitude máxima de vibração da nossa onda harmônica. Né? Na prática, a gente sabe que isso não vai acontecer. Quando a gente estabelece uma onda harmônica, por exemplo, numa corda do violão, ele fica oscilando desse jeito, mas com o tempo ele vai diminuindo a amplitude até que ele para, né, de vibrar. Por que isso acontece? Devido ao atrito com o ar, né, a resistência do ar.
Devido a esse atrito com o ar, o movimento harmônico que os pontos da corda executam,